Então, pessoal, vamos para a questão 3, que diz o seguinte. Um tubo de Venturi horizontal possui um diâmetro de entrada igual a 20 centímetros e um diâmetro na garganta de 10 centímetros. A diferença de pressão medida entre a entrada e a garganta para o escoamento de um óleo, e aí ele dá a densidade desse óleo, é de 25.000 Pascal, né, ou 25 vezes 10 a 3. Determine a vazão volumétrica do óleo. E aí ele dá, né, ali a resposta para o gabarito. Então, vamos primeiramente começar fazendo um esquema, né? O tubo de Venturi não é bem assim, mas ele vai servir para a gente resolver o exercício. Então a gente tem um tubo aqui, né? Que na entrada eu tenho um cara aqui que tem o diâmetro, que eu vou chamar de D1, de 20 centímetros. E aí passando esse cara para metros, já vou colocar como 0,2 metros. E aqui eu tenho um cara que tem um diâmetro 2, que eu vou colocar que tem 0,1 metro, né? Que é o mesmo que 10 centímetros. Então, já fazendo essas conversões. Ele quer saber de vazão. E a gente sabe que a vazão que entra é igual à vazão que vai sair, no nosso caso, certo? Então, a vazão que entra vai ter uma área 1 vezes uma velocidade 1, certo? E isso precisa ser igual a uma área 2 vezes a velocidade 2. Então, a gente tem essa relação. Correto? Então vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem as áreas, certo? Só que a gente não tem as velocidades de nenhum dos dois, nem da entrada nem da saída. Então a gente vai precisar colocar uma velocidade em função da outra, para a gente jogar lá na equação de Bernoulli e conseguir achar ela. Então primeiramente vamos começar calculando as áreas. A área 1, a gente sabe que como é uma área circular, vai ser π que multiplica o diâmetro, que é 0,2 ao quadrado, sobre 4. E aí, fazendo esse cara na calculadora, eu tenho que a minha área 1 vai ser aproximadamente 0,031 metros quadrados. E fazendo a área 2, com a mesma fórmula, vai ficar π que multiplica 0,1 ao quadrado, sobre 4, certo? E aí, esse cara vai dar aproximadamente 0,007 metros quadrados, certo? Então agora eu vou pegar essas duas informações e vou jogar aqui para a gente colocar uma velocidade em função da outra. Então eu tenho que a área 1 vai ser 0,031 vezes V1, e isso precisa ser igual a 0,007 vezes V2, certo? Então, a gente passando, eu vou nesse caso, para ficar mais fácil, eu vou isolar a velocidade 2, certo? Então eu vou passar esse 0,07 para lá dividindo. Então vai ficar 0,031 sobre 0,007 V1, e esse cara tem que ser igual a V2. E aí, fazendo esse cara na calculadora, eu vou ter que V2 é igual a 4 vezes a velocidade 1, certo? Então ele está me falando que a saída da água na velocidade, aqui no duto 2 vai ser 4 vezes maior do que a velocidade que está indo aqui no duto 1. Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos jogar lá na equação de Bernoulli esse cara aqui, certo? Então, o que a equação de Bernoulli diz? Ela diz que P1 mais meio ρ V1 ao quadrado mais ρgh1 é igual a P2 mais meio ρ V2 ao quadrado mais ρgh2, certo? Então vamos ver o que a gente consegue cancelar aqui. Vai ser muito parecido com o exercício 1. Então, como o tubo ele é horizontal, nesse caso eu vou colocar que a minha altura 1 é igual à altura 2. Então quando eu passar esse cara para esse lado e esse cara para aquele lado, eu vou poder cortar esse com esse, certo? E aí, lá no exercício, ele dá uma informação muito importante para a gente, que é a seguinte: a diferença entre a entrada e a garganta do escoamento é de, e ele dá a informação, é de 25.000. Então, olha só o que nós podemos fazer. Eu posso pegar o P2 e jogar ele para lá, certo? Então, vai ficar P1 menos P2. Esse cara é a nossa diferença de pressão. Então, ele vai valer 25.000, certo? E aí, eu também vou isolar alguns caras aqui
para ficar mais fácil, né? Eu vou passar esse meio ρ V1 ao quadrado para o lado de lá. Então, eu vou ficar aqui P1 menos P2 vai ser meio ρ V2 quadrado menos meio ρ V1 ao quadrado. Então, a gente chegou nessa relação. E aí, do lado de lá, eu vou colocar em evidência o meio ρ. Então, vai ficar meio ρ que multiplica V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Vamos pensar agora. Eu sei que a minha velocidade 2, ela é 4 vezes a velocidade 1, certo? Então, eu vou lá e vou substituir ela. E aí, aqui o P1 menos P2 eu já posso substituir também. Como 25 vezes 10 a 3 Pascal precisa ser igual a meio. A densidade que ele dá pra gente, que é de 850, que multiplica velocidade 2, que é 4V1. Então, 4V1 ao quadrado menos V1 quadrado. Então, a gente tem tudo, chegou nessa relação aqui toda. E agora, para a gente achar a velocidade 1, basta a gente resolver, que é a parte mais chatinha de fazer, né? Então, vamos lá. 25 vezes 10 a 3 é o mesmo que 25.000, que é igual meio vezes 850 é 425, que multiplica 4 ao quadrado vai dar 16V1 quadrado menos V1 quadrado. Então, esse cara vai ficar 15V1 ao quadrado. E aí, isolando multiplicando 425 por 15 e dividindo ele para lá, a gente vai chegar que V1 ao quadrado é igual a 3,9215. E aí, esse cara está ao quadrado, passando para o outro lado como raiz. Na calculadora, a gente chega, então, que a velocidade 1 ela é de 1,8 metros por segundo. Então, a gente conseguiu determinar uma velocidade. E aí, vamos voltar lá no exercício para ver o que ele está pedindo. Ele quer saber a vazão volumétrica. Então, se eu tenho a área 1, que é esse cara, e eu tenho a velocidade 1, então agora a gente já consegue determinar aqui a nossa vazão, que ela é dada por A1, V1. Então, a gente sabe que a vazão, nesse caso, vai ser 0,031 vezes a velocidade que a gente achou, que foi de 1,98. Então, vezes 1,98. E aí, fazendo esse cara na calculadora, a gente acha como resposta final que a vazão é de 0,062 metros cúbicos por segundo.